Bom dia! Bom dia a você que está aí, a você que está chegando, a você que já estava esperando por uma mensagem nessa sexta-feira. Compartilho aqui mais um Minuto Pão do Dia, trazendo para você uma mensagem que eu tenho certeza que a partir de hoje, dessa sexta-feira, vai fazer a diferença na sua vida. Algo que Deus falou ali com Naamã e Deus quer falar contigo. Olha só o que diz lá em segunda carta de Reis, no capítulo 5, no versículo 9, 10 e 11. Para você entender um pouquinho mais sobre a história de Naamã, ele era um homem que era chefe, não é? Ali do exército da Síria, né? Mas ele era comandado pelo rei da Síria. Ele era um homem muito esforçado, muito bem visto, porém ele era leproso. E aí uma das meninas que foram tomadas, na verdade, como escravas, disse, né, comentou que se Naamã conhecesse o seu senhor, ele poderia ser curado, né? E aí ele estava falando também do profeta que na época era Eliseu. E aí então este Naamã se interessou, né? O rei da Síria deu cartas para ele até chegar a Eliseu e ele foi, se direcionou a Eliseu. E chegando lá, diz assim no versículo 9: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta de Eliseu. Ou seja, ele foi até Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Na época, né, o Jordão, e até como hoje talvez, era visto como um lugar assim, uma água que não era tão pura assim, né? Algo que eu vou me lavar lá no rio para ser curado, não é? Naamã disse bem assim, porém Naamã muito se indignou. Ele ficou indignado com isso que Eliseu disse a ele. Primeiro porque Eliseu nem veio até ele. Ele diz assim, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, ou seja, Eliseu sairá, vai se pôr diante de mim em pé, vai invocar o nome do Senhor, seu Deus, e vai passar a mão sobre a minha cabeça, sobre o lugar onde eu estou com a lepra, e eu serei restaurado. Ele ficou indignado por quê? Porque ele foi atrás, ele procurou essa cura, mas chegando lá ele foi decepcionado, né? Tudo aquilo que ele então imaginou que seria e que deveria ser daquele jeito dele, não aconteceu, ele ficou frustrado. Talvez você esteja frustrado, frustrada hoje. Talvez você está indo em busca de uma cura, você tem buscado ao Senhor, aquele que pode te curar. Mas também, talvez você esteja se portando como Naamã, como aquele que está frustrado, indignado, como tantos outros que buscaram, se achegaram até Deus e saíram da sua presença frustrado, como o jovem rico, também, né, podemos aqui citar, e saiu da presença de Deus frustrado. Saiu ali decepcionado, porque esperava algo mais, porque esperava talvez algo mirabolante, porque esperava uma outra resposta. Mas o Senhor quer que nós venhamos obedecê-lo. A obediência precede tudo, a obediência precede toda e qualquer sabedoria. A obediência, ela vem antes e ela te dá recursos para que você não caia. O Senhor, então, através de Eliseu, disse a Naamã, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ele nem se colocou na frente de Naamã. Muitas vezes você acha que o Senhor tem que vir e aparecer, ou tem que mandar um profeta diante de você, um pastor, alguém te falar uma resposta. Não, o Senhor vai me trazer alguém que vai me trazer essa revelação. Talvez você tenha aí inventado coisas na sua cabeça e esperado coisas que não são de Deus, que não é a que Deus tem para você. Na verdade, ele até já falou, se você o buscou, ele até já falou com você. Mas você nem deu bola àqueles detalhes que ele te orientou fazer. Você deixou de lado, você achou que era besteira. E você não fez. Você não corrigiu, você não voltou atrás. Você não foi em busca. E aí é que está, você desobedeceu. E às vezes é uma coisa pequena que o Senhor está falando para Naamã. Então ali até o que estava junto de Naamã disse assim, olha só, se fosse algo maior, não é? Diz assim no versículo 12. Não são porventura, né? Ele continuou falando, Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel. Ou seja, ele está dizendo, existem rios melhores que esse Jordão e eu vou me banhar lá nesse rio sujo, por exemplo. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
e voltou-se e se foi com indignação. E aí depois diz assim no versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, olha, meu pai, se o profeta te dissera grande coisa, porventura você não ia fazer? Ou seja, talvez você esteja esperando grandes coisas, grandes aparições, grandes feitos, grandes palavras ali, talvez discursos que venham te motivar, coisas eufóricas, não é? Que venham ali te trazer aquela alegria no momento. Mas o Senhor já tem falado contigo se você tem o buscado. Talvez basta você fazer essa pequena coisa que o Senhor te ordenou. Assim como foi para Naamã. Bastava ele ir lá se banhar 7 vezes. Não eram coisas grandes. Eram coisas simples que ele poderia fazer. Mas que ele ficou decepcionado. Mas que talvez feria o ego dele porque ele queria se banhar numa água mais limpa. Talvez você queira, não, porque eu mereço algo melhor, porque eu mereço tal coisa, porque eu mereço melhor resposta, melhor apresentação, não sei. Você tem que ter e fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. Se é para você ir lá pedir perdão para alguém, falar com alguém, vai lá e fale. Se é para você levar um prato de comida a alguém que o Senhor já mandou e você não foi, vai lá e leve. Porque é o Espírito Santo que vai junto com você e vai ordenar a bênção, vai fazer acontecer. Talvez coisas grandes na tua vida não estão sendo alcançadas porque você não faz o pequeno, porque você não ouve e não obedece aquilo que o Senhor já tem falado contigo. Naamã foi e buscou ao Senhor, né? Naquela época era o profeta, ele tinha que buscar o profeta. Hoje você tem acesso à palavra de Deus, não é? Aqui, graças a Deus, nós temos liberdade para falar da palavra do Senhor, ainda com algumas restrições, até mesmo aqui no Instagram, em algumas outras redes sociais, mas nós temos esta liberdade de ter a nossa própria Bíblia, de ler, de ir a uma igreja, de buscar, as portas estão abertas para você ir, aonde lá pregam a palavra de Deus, onde lá tem a fonte, a palavra do Senhor, a Bíblia. Você tem essa oportunidade, talvez você tenha ido, você tenha buscado, mas você não tem visto acontecer o agir de Deus. Por quê? Porque talvez você esteja chateado que nem Naamã. Talvez você esteja indignado e esperando coisas tão grandes, não é? Imaginando coisas. Que o Senhor já falou, fulano, faz isso. Fica quieto e você não fica. Não é? Diga isso e você não diz. Não faça isso. Pequenininho, mas você não faz. Você desobedece. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 9 ao 11. Mas se você aí não sabe muito bem da história de Naamã, leia ali todo o capítulo e você vai entender melhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. São as coisas simples que o Senhor já tem te orientado, tem te falado, que você tem negligenciado e não alcançado a bênção que você procura. E aí então, né, só para resumir aqui, Naamã foi, tomou este banho, 7 vezes se lavou no Rio Jordão e ficou curado, viu? Era tão simples. Bastava ele obedecer, ir lá e ficar curado. Então, basta nós ouvirmos o que Deus tem nos falado. Obedecer nessas pequenas coisas e detalhes que talvez nós não temos prestado atenção ou até temos ouvido, mas temos negligenciado ou temos ficado indignados querendo algo maior. Faça aquilo que o Senhor tem te dito para fazer. E aí a bênção vai chegar até você, a cura vai chegar na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo para você, vai ficar gravado uma parte aqui, mas lá no canal Pão de Cada Dia, esta mensagem vai na íntegra. E tem muitas outras mensagens que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus te abençoe, o link do canal está aqui na bio deste Instagram. E até um próximo minuto, uma próxima mensagem que eu compartilharei aqui com você. Até mais!